Governo do Estado de Pernambuco. Brasão de Pernambuco. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais você. Em instantes, Ensino Fundamental 9º ano. Língua Portuguesa. Aula 16. Professor Rivaldo Dantas. Governo de Pernambuco. 9º ano. Ensino Fundamental. Olá, estudante do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rivaldo Dantas, de Língua Portuguesa, e estamos aqui em mais um encontro, mais uma aula do projeto Educa-PE. Eu queria inicialmente mandar um beijo para minhas duas princesas que estão me assistindo em casa, Diana e Flaviana. E também mandar, assim, deixar aqui registrado um agradecimento especial para uma equipe que vocês não veem, normalmente está por trás das câmeras, Ana Macário, Mariana e Jonathan, trabalhando junto com os professores para que tudo isso possa acontecer. Sem mais delongas, vou pedir tela cheia para nós vermos o assunto de hoje. Vamos lá, tela cheia, por favor. Temos aí, pessoal, regências verbal e nominal. Atenção, veja que o substantivo está no plural. Regências, porque nós temos a regência verbal e nós temos a regência nominal. Olhem o que está entre parênteses, parte 1. Sabe o que é que significa isso? Traz para mim aqui, por favor. Significa que nós vamos dividir essa aula em dois momentos. O momento primeiro este, e amanhã nós temos a continuação e a conclusão desta aula, tá bom? Então fica conosco até o fim e não perca amanhã a conclusão do que a gente inicia agora. Eu vou pedir tela cheia novamente. Bem, nós temos aí, ó, como eu disse a vocês, as regências verbal e nominal, não é isso? Apareceu na tela aí. Hoje nós vamos dar um foco maior na regência verbal. Olha o que está em destaque. Só que eu quero, antes mesmo de falar sobre a regência verbal, eu quero dar uma ideia para vocês sobre o que é regência. Eu quero que esse termo fique bem claro para todos vocês. Então acompanhem os dois próximos slides. Vejam. No próximo slide, nós temos o seguinte. Regência, função de quem lidera, função de quem governa, função de quem comanda. Olha o que significa regência. Eu quero pegar um exemplo, sabe de quê? Da história. Peraí, mas é uma aula de português ou de história? Claro que é uma aula de língua portuguesa, mas vamos aproveitar a história para subsidiar, para nos ajudar em um exemplo. Vejam o que é que aparece aí. Um regente na história é o quê? Um príncipe regente na história é o quê? É aquele que faz a função de chefe de Estado. Chefe de Estado. Mais um exemplo. Olha o próximo slide. Regência, função de quem lidera. Vamos agora pegar na música. Na música. Vejam agora essa imagem. Um regente na música é o quê? É o maestro. É aquele que lidera. É aquele que comanda uma orquestra. Quando diz assim, orquestra X, sob a regência do maestro fulano de tal, quer dizer que aquele maestro, ele lidera, é sob o comando, é sob a liderança dele. Traz para mim aqui, por favor. Então, já deu para ter uma noção de que regência tem uma parte de liderança, tem uma parte de comando, tem uma parte de chefia. Recorremos à história e recorremos à música para confirmarmos isso. Agora vamos lá. Regência verbal. Quem é que será que está liderando? Quem é que será que comanda? Quem é que será que chefia? Sim, o verbo. Se for regência verbal, é o verbo que vai ditar as ordens. Se for regência verbal, é o verbo que é o cara. É ele que manda, é ele que comanda a situação. Bem, eu expliquei aqui de uma forma mais simples, recorri à história, recorri à música. Vamos agora ver uma definição realmente gramatical, por isso eu vou pedir tela cheia. Acompanhem comigo. Aqui agora aparece para vocês, vejam, regência verbal é a relação que o verbo, ele é o chamado termo regente, a gente já viu que o regente é o que lidera, é o que comanda, é o que dá as ordens,
Regência verbal é a relação que o verbo, o termo regente, estabelece com o complemento. O complemento vai ser chamado de termo regido. Olha embaixo agora, gente. Verbo é o termo regente e o complemento desse verbo é o termo regido. Vamos agora trazer aqui para mim, para a gente conversar mais um pouco. Então, o verbo vai dar as ordens. Ô, professor, que tipo de ordem? Vou dizer para você. O verbo vai dizer assim, eu quero complemento. Ou ele vai dizer, eu não quero complemento. Ordens no sentido figurado. Eu estou colocando aqui entre aspas, obviamente. O verbo pode precisar de complemento, ele pode exigir complemento ou não. Ele está comandando a situação, ele está dizendo o que é que ele precisa e o que é que ele não precisa. O verbo pode precisar de um complemento com preposição ou sem preposição. Importante isso. Quando estudamos regência verbal, nós temos que ter a noção, nós vamos aprender as situações em que o mesmo verbo ora pede a preposição, ora dispensa a preposição. Vamos saber também aqueles verbos que sempre pedem preposição ou que sempre não pedem. É importante isso, inclusive, para estabelecer o sentido das frases. E por falar em sentido das frases, nós temos que analisar exemplos, não é isso? Vou pedir tela cheia mais uma vez para nós observarmos o próximo slide. Exemplo 1. A moça viu o sorvete. Exemplo 2. A moça gosta de sorvete. Nós temos aí dois verbos diferentes. O verbo ver e o verbo gostar. Cada um possui a sua regência própria. Um pede complemento sem preposição e o outro pede complemento com preposição. Acompanhe. Olha, nós temos aí, o verbo ver pediu complemento, a moça viu o quê? O sorvete. É um complemento sim, sem dúvida alguma. Só que é um complemento que não tem nenhuma preposição. Então esse verbo determinou que fosse complementado por um termo que não possuísse preposição. Foi o verbo que determinou isso. E no segundo exemplo nós temos o verbo gostar. O verbo gostar pediu complemento também, só que pediu um complemento utilizando uma preposição. A preposição não apareceu porque ela quis. A moça gosta, quem gosta, gosta de. A moça gosta de sorvete. Isso foi determinado, solicitado pelo verbo. Agora traz para mim aqui para eu colocar uma informação para vocês. Prestem bem atenção. Existe uma linguagem na gramática, a gente já sabe o que é um regente. É aquele que manda, é aquele que chefia, é aquele que lidera. Na regência verbal, o verbo é que faz esse papel. O regido é aquele que complementa o verbo, é aquele solicitado pelo verbo. O verbo, entre aspas, manda que ele apareça. Agora vamos lá. Nós acabamos de ver o verbo gostar. O verbo gostar pede preposição. E isso todo mundo sabe, vocês aí em casa com certeza já entenderam muito bem. Mas eu agora vou modificar um pouquinho a frase para ficar uma linguagem mais de acordo com a norma padrão. O verbo gostar pede preposição, foi o que eu disse até agora, vou adaptar a língua padrão. O verbo rege preposição. O verbo gostar está pedindo a preposição de. O verbo gostar está regendo a preposição de. Ele está mandando a preposição de aparecer. Tela cheia novamente. É claro que se ele rege a preposição de que está em destaque aí em tela cheia para vocês, tem que aparecer. Só que existe um outro detalhe que eu queria mostrar para todos vocês. O outro detalhe é o seguinte, vejam. A moça viu o sorvete, nós já sabemos que é um complemento sem preposição. Professor, por que sem preposição? Porque o verbo não quis preposição. O regente, aquele que manda, dispensou a preposição. Agora, exemplo 2. A moça gosta de sorvete. É um complemento com preposição. Porque o verbo, o regente, aquele que manda, solicitou a preposição. E no terceiro exemplo, olha, não tinha aparecido ainda esse é novo. A moça vai dormir. Vejam o verbo em destaque, dormir. Eu pergunto,
qual é o complemento dele? Qual é o complemento dele? A resposta vai aparecer agora. Nenhum. Não há complemento. Então, nós vamos fazer assim. Exemplo 1. O verbo que pede complemento sem preposição, ele se chama verbo transitivo direto. É o caso do verbo ver. No exemplo 2, a moça gosta de sorvete. É um verbo que pede a preposição, pede um complemento com preposição. É um verbo transitivo indireto. E no terceiro, a moça vai dormir. Dormir não pede complemento algum. Então, ele não é transitivo. Ele se chama verbo intransitivo. Traz para mim aqui novamente. Eu não fiz um slide para dizer isso, propriamente isso. Eu simplesmente falei, eu não coloquei lá. VTD, verbo transitivo direto. Vocês já sabem disso. Essa parte agora é revisão. Você, aluno do 9º ano, seja da rede estadual, seja de qualquer município, seja da rede privada, que está aqui nos honrando com a sua audiência, todos vocês sabem disso. O verbo ver, ele pediu complemento sem preposição, verbo transitivo direto. O verbo gostar, pediu complemento com preposição, verbo transitivo indireto. E o verbo dormir, que não pediu complemento algum, ele já tem sentido completo, ele não precisa ter o seu significado complementado, ele vai se chamar verbo intransitivo. Vejam o que eu trouxe agora para vocês. Prestem bem atenção. Tela cheia. Aqui, pessoal, eu vou colocar, já está aí na tela, uma questão do IFPE. Sim, essa questão não é antiga, não. É do ano passado, minha gente. Essa questão é de 2019. Vamos ver como esse assunto caiu na prova do IF do ano passado. Vamos lá. Considerando que a transitividade verbal trata do tipo de relação que o verbo estabelece com o seu complemento ou com os seus complementos, analise o trecho em destaque e, em seguida, assinale a alternativa cujo verbo sublinhado possui igual regência. Chico Mendes não sobreviveu aos ataques sofridos. Traz para mim aqui novamente. Viram que o enunciado utilizou toda a linguagem que eu usei aqui durante a minha fala inicial, que a transitividade verbal é a relação, isso apareceu em slide nosso, hein? A relação que o termo regente tem com o termo regido, a relação que o verbo estabelece com o seu complemento. E qual é a regência desse verbo que apareceu aí na frase sobre Chico Mendes? Vou pedir tela cheia mais uma vez para a gente fechar a questão. Chico Mendes não sobreviveu. Quem não sobrevive, não sobrevive a algo. Percebeu que ele pede a preposição? Veja, ele vai pedir um complemento com preposição. Observe. Chico Mendes não sobreviveu aos ataques sofridos, é o complemento. Claro que é o complemento. Você tem que procurar uma alternativa aí que tenha um verbo fazendo a mesma coisa, pedindo complemento com preposição. Sobreviveu a, pediu complemento com preposição, é verbo transitivo indireto. Essa é a regência dele. Você tem que procurar na alternativa, nas alternativas, um verbo que também peça complemento com preposição, que também seja, portanto, transitivo indireto. Na letra A, possui, é direto. Quem possui, possui algo. Na letra B, consumir. Quem consome, consome algo. É direto. Na letra C, indenizar. Quem indeniza, indeniza alguém. É direto. Na letra E de escola, quem consome, consome algo. É direto. Mas na letra D de dado, que eu pulei de propósito, e vocês em casa certamente já perceberam, antes que eu tivesse chegado nela, o ambientalista não cedeu. Quem não cede, não cede a algo. Quem não cede, não cede a alguém. Fica claro que sobreviver pediu o A, lá na frase de análise, e que ceder, na letra D, também pediu A. Vejam, aqui nós temos o verbo sobreviver pedindo a preposição a, e nós temos o verbo ceder pedindo a preposição a. Sobreviver é verbo transitivo indireto
E ceder é verbo transitivo indireto também. Trazendo aqui para mim agora. Viram o que apareceu lá na questão do IF no ano passado? Então você que gostaria de estudar no IF um dia, você pode se deparar com a questão dessa lá. Você pode se deparar com algum quesito perguntando sobre regência. E essa aí foi a regência que nós estamos vendo agora, que é propriamente a regência verbal. Apareceu na frase de análise um verbo que pediu preposição e você marcou letra D, porque lá tinha um verbo que também pedia preposição. Só isso. Eu acho que tem gente aí em casa pensando, mas foi fácil, foi tranquilo. Claro que foi fácil, claro que foi tranquilo. Normalmente não tem muita dificuldade para quem estuda. E por falar em estudar, vamos dar continuidade que a gente está na reta final da nossa aula. Tela cheia, por favor. Muito bem. Aqui, pessoal, eu quero falar sobre regência e clareza. Regência e clareza. Professor, vai falar exatamente o que aí? Traz para mim aqui mais uma vez. Veja, eu falo regência e clareza, vamos conversar aqui, pode tirar a tela cheia para a gente conversar um pouquinho. Eu mostrei que para vocês responderem a determinadas provas, acabamos de resolver uma questão do IF. Vocês precisam estudar o assunto que nós iniciamos hoje. Mas vocês também precisam estudar regência para escreverem bem. Vocês vão escrever, vocês vão produzir textos. A redação na hora do Enem, uma redação na hora do vestibular da UPE e tantas outras situações em que vocês vão produzir texto. E quando vocês estiverem produzindo, essa noção de regência vai ajudar a ter clareza. Vou mostrar para vocês. Tela cheia de novo. Veja. Regência e clareza. Olha o que saiu na imprensa certa vez. Britânico confessa que assassinou a sogra durante oração. Vou ler de novo. Britânico confessa que assassinou a sogra durante oração. Traz para mim aqui. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam exatamente? Professor, isso aí foi um caso real? Foi um caso real. Quando terminarem as aulas hoje à tarde, dá uma olhadinha. Agora não. Agora fica conosco aqui. Mas quando terminar, dá uma olhadinha, vocês vão ver esse caso. Britânico confessa que assassinou a sogra durante a oração. Espera aí. Ele, durante uma oração, fez a confissão, ou ele assassinou a sogra durante um momento de oração. Ela estava orando e foi assassinada. Viram que ficou ambíguo. Ambíguo significa duplo sentido. E foi um problema de regência. Foi um problema que tem tudo a ver com regência e eu vou mostrar para vocês. Vou pedir tela cheia novamente para a gente poder fazer essa análise. Acompanhe comigo. A sogra aparece aí e durante oração aparece também. Essas duas estruturas, esses dois termos estão depois do verbo assassinar. Tá certo? Presta atenção. Olha aí. Aí eu pergunto, qual dos dois termos marcados acima é o complemento do verbo assassinar? Gente, qual é o complemento? Ele assassinou. O complemento dele é a sogra ou o complemento dele é durante a oração? Para ficar mais simples, eu sei que vocês são inteligentes, mas para ter mais clareza, quem assassina, assassina alguém. Gente, pelo amor de Deus, já dá para a gente saber. O complemento vai ser a sogra ou o complemento vai ser durante a oração. Traz aqui para mim novamente, só para eu terminar de contar a história. Isso foi um caso real. O britânico assassinou a sogra, a polícia ficou desconfiada dele, colocou escuta com ordem judicial, claro, em diversos lugares, inclusive no seu carro, no carro do britânico. E certa vez ele entrou no carro, ele ia para algum lugar e acho que bateu um sentimento de culpa, não sei o que foi que houve. Ele começou a fazer uma oração em voz alta, achando que estava sozinho. Quer dizer, ele estava sozinho, né? Mas estava sendo ouvido por causa dos aparelhos instalados. E durante a oração ele começou a dizer que matou a sogra, pedindo perdão a Deus, aquela coisa toda, foi apanhado pela polícia. Então quer dizer que ele não matou a sogra durante um momento de oração. Ele confessou durante um momento de oração. Percebeu? Agora aquela pergunta que eu fiz, voltando para a tela cheia. Vamos lá. Voltando aqui para a regência. Qual dos dois termos marcados acima é o complemento do verbo assassinar? Pergunto a vocês, é a sogra ou é durante a oração?
Quem assassina, assassina alguém. Então, todos vocês em casa devem ter chegado a essa conclusão. Claro que o complemento é a sogra. É evidente que a sogra, durante a oração, não está complementando o verbo assassinar. Então, o que é que você vai fazer para resolver aí? Se uma expressão não tem relação com o verbo, deixe longe dele. Repetindo, se uma expressão não tem relação com o verbo, deixe longe do verbo, para não causar problema, para não causar ambiguidade. De modo que tem que ficar assim, ó. Regência verbal é a relação que o verbo estabelece com seu complemento. Então, se não é complemento, se não tem relação com o verbo, distancie. Se não tem relação com o verbo, deixe longe. Se não tem relação com o verbo, deixe distante. Para quê? Para não causar ambiguidade. Olha a resolução. Essa é uma possibilidade de resolução. Simplesmente trocou de lugar. Durante a oração, britânico confessa que assassinou a sogra. Aí sim. Agora vejam que eu apenas mudei de lugar. Eu tirei a expressão que estava depois de assassinar e coloquei no início do período. E eu fiz isso porque, se a expressão durante a oração não tem relação linguística com o verbo assassinar, para que ficar junto? Se ficar junto, só vai causar problema. Traz aqui para mim novamente. Perceberam? Perceberam que essa questão da relação importa na hora de escrever? Quando vocês estudam regência, vocês estudam aquelas listinhas, não é? Vamos estudar os verbos, vamos estudar os nomes. Aquilo é importante. Tem gente que diz, é difícil, é muito verbo, é muito nome. É importante. Mas nesse primeiro encontro, qual foi a minha ideia? Qual foi o meu intuito maior? Fazer vocês entenderem a regência como um todo. Eu não queria começar logo com lista. Claro que a gente vai ter que ter contato com alguns verbos, mas vamos com calma para estruturar bem o conhecimento. Eu vou pedir tela cheia novamente, para trazer mais uma informação para vocês. Vejam, vamos acompanhar aí nos nossos slides. Isso. Apareceu assim agora, ó. Como é que você aprende a regência? Você aprende por intuição. Ou seja, por imitação. Você vai vendo o povo falar, você vai vendo as pessoas. A gente, quando é criança, vai ouvindo os adultos falarem e a gente vai, claro, imitando. A gente vai seguindo os modelos que nos são apresentados no dia a dia. Agora, a gente também aprende pelo estudo sistemático. Pelo estudo sistemático, pelo estudo organizado. Traz para mim agora. Vejam, eu acho que vocês já viram que algumas crianças de uma forma geral, às vezes elas não usam a preposição. Então o menino diz assim, eu gosto sorvete. Isso é normal. Depois o menino vai percebendo que o verbo gostar, rege, exige a preposição. Ele vai percebendo quando ele está conversando com os outros. Papai, mamãe, os amiguinhos, as pessoas adultas em especial. Mas nós também temos que estudar a regência de forma sistemática, de forma organizada e não aprender só por intuição. Beleza? Aqui eu quero trazer para vocês agora o penúltimo slide. Vamos lá para a tela cheia. Nessa tela cheia, eu quero mostrar o seguinte. Lista de verbos. Como eu escolhi a lista de verbos que serão estudados por nós. Dá uma olhada nesses verbos aí. Agora, antes eu vou avisando. Eu não vou estudar esse com vocês. Ó. Tergiversar, obliquar, defenestrar, aproar. Traz para mim aqui, traz para mim aqui. Apareceu para vocês aí tergiversar. Tergiversar significa mudar de assunto, uma pessoa que corre do assunto. Apareceu também obliquar, significa fingir. Apareceu defenestrar. Esse verbo foi criado para indicar uma pessoa empurrando outra da janela embaixo. E apareceu aproar. Aproar significa ir em direção a. Nós não vamos estudar esses verbos incomuns, esses verbos que ninguém usa. Eu trouxe isso para servir de exemplo daquilo que a gente não vai estudar. Nós vamos estudar os verbos que mais aparecem em provas, os verbos que mais geram dúvida. E amanhã, preciso de você aqui para nós fazermos um estudo mais detalhado sobre a regência verbal. Até amanhã, fiquem com Deus, tchau.